Olá, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Meu nome é Regina e hoje eu vou auxiliar na condução deste encontro de assistência virtual. A nossa preleção de hoje, ela tem como título Os que são brandos e pacíficos. Esse tema, ele pode ser encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nos itens 1 ao 8. Também está no Livro dos Espíritos, nas perguntas 459, 464 e 893. Quem puder e quiser complementar os seus estudos, vale muito a pena. Então vamos lá. Esse tema que vamos ver hoje, ele está no Evangelho de Mateus e ele faz parte do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que é uma das passagens mais bonitas que a gente vai encontrar dentro do Evangelho. Ele é um dos mais grandiosos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. Conta-se que esse sermão, que também é um belo poema, ele foi pronunciado por Jesus de cima de uma colina, ou montanha, onde havia uma grande multidão de pessoas rodeando e o acompanhando. As lições que estão contidas no Sermão do Monte, elas representam um novo padrão de conduta moral, como se fossem dicas ou mesmo um manual de instruções, com pequenas regras ou sugestões de como devemos agir ou sentir para atingirmos a verdadeira felicidade. Antes de Jesus, tínhamos as leis mosaicas, que eram padrões externos de conduta a serem seguidos pelo povo hebreu. Eram leis rígidas, severas e muitas vezes extremas. Eram as leis de talião, ou, como era conhecida no ditado popular, olho por olho, dente por dente. Com a vinda de Jesus, ele nos trouxe a lei do amor e a possibilidade de conhecermos outras maneiras de nos tratarmos e nos respeitarmos. Essa preleção de hoje, ela fala sobre uma dessas dicas que estão contidas no Sermão da Montanha. Esse tema, ele está descrito como bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Mas afinal, o que significa bem-aventurados? Bem-aventurados significa felizes. Então, refazendo o tema do nosso encontro de hoje, podemos dizer que felizes são os brandos e pacíficos. Vou ler para vocês exatamente como está descrito nesse trecho do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar para com seu semelhante. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Cuidado! Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve existir nas relações entre os homens. Mas quem são os brandos ou mansos? O que isso quer dizer? Os brandos ou mansos são aqueles que têm o coração aberto aos ensinamentos de Jesus. São os que atendem aos chamamentos da mansidão no trabalho incessante pelo bem. São os verdadeiros homens de bem. Para sermos mansos, no sentido trazido por Jesus, precisamos vencer a violência,
a cólera e toda expressão descortês com nossos semelhantes. Muita atenção. Ser manso ou brando não significa ser bobo, significa agir, pensar e sentir com amor pleno no coração, sem querer nada em troca. No entanto, precisamos ter cuidado para não confundir mansidão com passividade ou apatia. Emmanuel, no livro Escrínios de Luz, que foi psicografado por Chico Xavier, nos orienta aqui. Quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer este elogio, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé inoperante, acreditando assim cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Quanto a possuirão a terra, o que isso quer dizer? Jesus recomendou aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e prometeu-lhes o céu. Então, o que quer dizer, se forem brandos e mansos, possuirão a terra? Os brandos ou mansos herdarão a terra quer dizer que quanto mais a pessoa compreende o verdadeiro sentido de sua existência, menos quer ter, menos precisa possuir e mais desfrutará da vida. São os altruístas e os desprendidos dos bens materiais que confiam nas promessas de Jesus e que herdarão a terra. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O que significa? O pacífico é o amigo da paz. O pacificador é aquele que, além de pacífico, ele trabalha e age em favor da paz. É bom ser pacífico, mas melhor ainda é ser pacificador. O pacífico, às vezes, pode ser passivo, mas o pacificador, necessariamente, ele tem que ser ativo, atuante. Jesus, aceitando por amor a cruz do Calvário, revelou-se pacífico. Perdoando os seus algozes, os agentes da crucificação, ele tornou-se pacificador. Os seguidores de Jesus são conhecidos pelos esforços que desprendem em favor da paz no lar e na sociedade. E estes sim, são os verdadeiros filhos de Deus. Agora, sejamos sinceros, como ser brando, manso e pacificador? Precisamos aprender a cultivar o verdadeiro amor ao próximo, ter boa vontade com os seus erros, suas imperfeições e suas dificuldades. Precisamos principalmente sermos honestos e sinceros conosco e nos apresentarmos a todos como realmente somos, ainda com muitos defeitos, mas esforçando-nos para melhorar e vencer as nossas más inclinações. Dessa forma, são bem-aventurados ou felizes os que se esforçam por compreender e aceitar todas as pessoas como elas são, querendo para elas o que há de melhor, usando da benevolência com as suas faltas e omissões, tendo sempre atitudes de delicadeza e de afabilidade em todos os relacionamentos. A brandura deve, portanto, ser um exercício constante em nossas vidas, devendo ser trabalhada no nosso dia a dia, na convivência com nossos irmãos. A finalidade da nossa vida física é a educação e a evolução do espírito, que é feita por meio de experiências, para que o nosso livre-arbítrio possa ser desenvolvido
e exercitado de acordo com as leis divinas. A paz verdadeira deve ser compreendida como um estado da consciência tranquila, obtida pelo cumprimento do dever e decorrente da nossa constante vigilância de nossos próprios atos, palavras e pensamentos, ou seja, vigilância das nossas próprias imperfeições. O pleno exercício da paciência conosco e com o próximo é um ato máximo de caridade e deve estar em nosso dia a dia a todo instante. Eu vou contar agora para vocês 2 pequenas histórias. São bons exemplos de como ser brando e pacificador. A primeira história chama-se Tamanho GG e ela diz assim: uma moça trabalhava como voluntária num brechó, dentro de um hospital. Um dia, entrou na loja um senhor bastante obeso e de cara a moça pensou: ai meu Deus, não tenho aqui nessa loja nada que seja na numeração dele. Ela estava apreensiva e constrangida com aquela situação. E vendo o senhor percorrer as araras em busca de algo que ela sabia que ele não encontraria, ela ficou angustiada. Afinal, ela não queria que o senhor ficasse se sentindo mal por não encontrar nenhuma peça de roupa do seu tamanho e acabasse se sentindo excluído. Foi quando o esperado aconteceu. O senhor se dirigiu a essa jovem e disse com um ar tristinho: não tem nada tamanho grande aqui, não é mesmo? E a jovem, sem até aquele momento saber o que ela ia dizer, ela simplesmente abriu os braços de uma ponta a outra e lhe respondeu: quem disse? Claro que tem. Olha só o tamanho deste abraço. E o abraçou com muito carinho. O senhor então se entregou àquele abraço acolhedor e deixou-se tomar pelas lágrimas. Foi aí que ele falou: nossa, há quanto tempo que ninguém me dava um abraço. E chorando, igual a uma criança, quando procura um colo, ele continuou: eu não encontrei o que eu vim buscar aqui, mas você hoje me ofertou com muito mais do que eu procurava. Quantas almas não se encontram também tão necessitadas de um simples abraço, de uma palavra de carinho, de um gesto de amor? Será que dentro de nós, se procurarmos em nosso baú de guardados, lá naquelas prateleiras da nossa alma, no estoque do nosso coração, também não acharemos algo grande que sirva para alguém? Que tal um abraço tamanho GG? E a outra história é uma história que chama-se Oi Jesus, eu sou o Zé. E ela diz assim: todos os dias ao meio-dia, o Zé entrava na igreja e em poucos minutos ele saía, dia após dia. Um dia o sacristão, intrigado com essa situação, resolveu perguntar o que ele fazia lá dentro. Entrava e saía. E o Zé respondeu: eu venho rezar. E aí o sacristão disse para ele: mas que estranho, como é que você consegue rezar tão depressa? E o Zé falou para ele: sabe, eu não sei rezar aquelas rezas compridas, com aquelas orações formadas, mas todo dia ao meio-dia eu entro na igreja e falo: oi Jesus, eu sou o Zé e eu vim te visitar. No minuto eu já saí. Eu sei que é só uma oraçãozinha, mas eu tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente e foi internado no hospital. E lá na enfermaria, ele passou a exercer uma influência sobre todos os doentes, os mais tristes. Começaram a ficar alegres e muitas risadas começaram a ser ouvidas. Um dia a enfermeira disse para ele: Zé, os outros doentes dizem que você está sempre alegre. E ele respondeu: sim, é verdade, eu estou sempre alegre. É por causa daquela visita que eu recebo todo dia e me deixa muito feliz. A enfermeira ficou atônita. Ela já sabia que a cadeira que estava encostada na cama do Zé estava sempre vazia. Ele era um solitário, sem família, sem ninguém. E ela perguntou para ele: mas Zé, quem é que te visita? E a que horas? E ele respondeu: todos os dias, ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da minha cama. E quando eu olho para ele, ele sorri para mim e diz: oi Zé, eu sou Jesus
e eu vim te visitar. Que possamos, neste momento, nos despir de preconceitos e antigos sentimentos e que assim possamos partir para aquilo que realmente interessa, que é ajudar, participar, servir, acolher, perdoar, amar e, finalmente, evoluir. Agora, para iniciarmos as nossas vibrações, mais uma vez eu convido a todos que se sentem confortavelmente e que fechem os olhos, se assim o quiserem. Vamos colocando no centro de nossos lares os nossos melhores sentimentos e pensamentos e vamos transformando-os em boas vibrações. Vamos utilizá-los para vibrar pelo bem universal, pelo planeta Terra, pelo bem da humanidade, pela paz entre os povos, pelo Brasil, por nossos dirigentes que tenham discernimento e atenção na condução desta pátria bendita. Vibramos pelo Centro Espírita Estrela de Luz, que nos recebe com muito amor. Vibramos pelos prontos-socorros, pelas famílias enlutadas, por aquelas que estão passando por algum tipo de sofrimento devido ao Covid-19 ou outro motivo. Vibramos pelos profissionais da saúde que estão à frente dos trabalhos de proteção e acolhimento dos mais necessitados. Vibramos pela velhice desamparada, pela juventude perdida. Vibramos pelos moradores de rua, por nossas casas e por nossas famílias. Vibramos por todos os nomes que estão nas caixinhas de vibração virtual, para que todos os pedidos e boas intenções sejam atendidos, conforme seus merecimentos. Vibramos humildemente por nós mesmos e pedimos também que possamos estar aqui todos juntos na próxima semana. Assim, com Deus o nosso Pai, Jesus o nosso Mestre e toda a espiritualidade que hoje aqui nos acompanhou, encerramos as nossas vibrações de hoje, rendendo graças a Deus. Peço a vocês que aguardem ainda por mais alguns minutos, ainda em silêncio, em vibração, em ligação com seu mentor individual, para darmos agora início à última parte deste encontro, que se refere à assistência espiritual à distância, que será enviada agora. E neste momento, que as equipes físicas e espirituais do Centro Espírita Estrela de Luz estão reunidas, e que nos sentimos mais ligados e amparados pela espiritualidade amiga, que cada um de nós nos coloquemos abertos e receptivos, para que assim possamos receber a nossa assistência espiritual à distância, o nosso tratamento. Convidamos a todos os irmãos e as irmãs para que possamos mentalizar Jesus entrando em nossos lares, trazendo muita luz, nos abençoando, nos envolvendo com seu amor e com sua paz. E nesse instante, a espiritualidade superior direciona as suas vibrações amorosas, as suas energias, para que cada um de nós possa ser amparado, assistido e fortalecido. Podemos sentir neste momento energias do bem que nos refazem, como uma chuva multicolorida, conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento, e que vão adentrando o nosso corpo físico da cabeça aos pés, e que vão percorrendo todas as nossas células, e com isso sentimos que vamos nos revigorando e nos fortalecendo, como se uma cúpula protetora nos envolvesse. Ela então nos manterá protegidos e amparados por toda essa semana, até o nosso próximo encontro. E agradecidos que estamos por este momento, convidamos a todos para que, em pensamento, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, novamente, com Deus nosso Pai, Jesus o nosso Mestre e toda a espiritualidade que aqui hoje nos acompanhou, encerramos os trabalhos rendendo graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe durante toda essa próxima semana. Boa noite a todos, que tenhamos uma semana repleta de amor, paz, harmonia e muita saúde. Que assim seja, graças a Deus.